Na aula de hoje, a gente vai ver como fazer a representação de uma faca de corte e do projeto gráfico de uma embalagem usando o Illustrator. Então, a ideia é que a gente trabalhe basicamente com embalagens do tipo caixa, então caixas de papel cartão diversas, né? E que aí saiba fazer essa representação e organizar o documento também, de modo a facilitar o nosso trabalho na hora de fazer todo esse projeto. Então, quando a gente vai fazer uma embalagem, a gente tem uma estrutura que a gente vai trabalhar, né? Essa estrutura pode ser uma estrutura já padrão. Na verdade, essa caixa aqui que eu mostro para vocês, ela é uma caixa bem comum. Vocês já devem ter visto caixas semelhantes por aí. E você pode, então, partir de uma estrutura padrão, uma estrutura comum, ou você pode fazer uma embalagem com uma forma, né, diferente. E aí dá um trabalhinho a mais, a questão de planificação dessa forma. Eu até tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, quem quiser assistir pode dar uma olhada. Mas, enfim, então a gente tem uma embalagem aqui, né, uma visão tridimensional dessa embalagem, só que essa embalagem ela vai ter que ser projetada de forma bidimensional. E aí entra o que a gente vai ver, né, que é a faca de corte do projeto gráfico que é realizado então nessa visão bidimensional da embalagem. Então, aquela caixinha que a gente acabou de ver, quando a gente abre ela, ela fica assim. Aqui nós temos ela planificada, certo? E nessa visão planificada dela, nós temos uma linguagem específica aqui da parte de embalagens, que é o seguinte, a linha contínua está indicando região de corte. Então, eu tenho toda a parte externa da embalagem sendo cortada, né, que é meio óbvio, eu tenho que separar ela do resto do material para poder, enfim, ter a embalagem. Tem também na região interna, né, tem 3 pontos, aqui, aqui e aqui, onde eu tenho também um corte. Então, por exemplo, aqui ele vai fazer tipo um rasgo, né? Onde vai vir essa abinha para fazer o encaixe da embalagem. E, enfim, então a linha contínua vai indicar que eu tenho um corte. E a linha tracejada, ela já vai indicar outra coisa, ela vai indicar o vinco, a dobra. Então, sempre que você precisar indicar que vai ser dobrado algo, né? Você vai usar a linha tracejada e quando você quiser indicar que vai ser cortado, você vai usar a linha contínua. As cores aqui, elas foram usadas somente para facilitar a visualização, elas não são um padrão, o padrão é o tipo de linha, ok? E a gente tem também o terceiro tipo de linha, que não aparece aqui nessa embalagem, mas que é a linha tracejada de um traço, ponto, traço, ponto. Esse tipo de linha, ele indica o picote, ou seja, embalagem, por exemplo, embalagem de biscoito, às vezes tem isso, que você consegue puxar e aí ela abre, né? Então, eu tenho um direcionamento ali para onde vai acontecer o rasgo, é o picote. Então, traço ponto, você consegue representar o picote. Pintei agora a planificação para poder facilitar um pouco a visualização. Vocês estão vendo algumas coisas diferentes. Vocês estão vendo, né? Primeiro tem essa cor que eu coloquei. Faz de conta que é a cor de fundo da embalagem, tá? Eu não fiz os outros elementos gráficos porque não interessa nesse momento. Mas então, eu tenho essa cor de fundo e tenho, né, essa cor de fundo passando o meu limite ali da embalagem. Percebam que a parte ali do corte está ali dentro. Eu tenho a linha contínua, mas ali dentro. E esse pintado aqui que eu fiz, ele ultrapassa. Ele, inclusive, ultrapassa um valor específico. Ele ultrapassa 3 milímetros. O que significa isso? O que é essa sobra, né, de tinta? É um negócio chamado sangria. Sangria é basicamente como se fosse uma margem de segurança que a gente vai fazer, que ela vai garantir que tenha tinta, que tenha preenchimento até o final da embalagem. Então, até o limite ali, a região de corte da embalagem. Por quê? Porque se acontecer algum tipo de erro na hora da impressão, algum deslocamento, algo nesse sentido, se eu não tivesse essa margem de segurança, poderia ser que ao invés de eu ter a tinta até o final, eu tivesse a tinta até um pouquinho antes e aparecesse o papel sem o acabamento, sem a tinta, né? Antes de ser cortada a embalagem. Então, não ficaria com um bom acabamento. E aí, quando eu tenho a sangria, mesmo que aconteça algum pequeno erro ali no momento da impressão,
Ainda assim, eu vou ter uma sobra aqui de tinta que vai permitir com que essa embalagem fique toda preenchida. E a gente vai agora lá no Illustrator para ver como fazer isso, como montar essa faca no programa. E aqui até vou fazer uma ressalva, eu estou chamando aqui de faca de corte, né? Essa representação com as linhas de corte, de vinco e de serrilhado. Mas saibam que isso não é uma faca de corte, tá? A faca de corte, ela é uma ferramenta que ela é usada para fazer o corte dessa planificação. Então, as pessoas chamam de nomes distintos, assim, vocês vão ver tanto planta baixa de embalagem, faca de corte, planificação, tem vários nomes possíveis. Então, só para a gente esclarecer, eu estou chamando aqui de faca de corte ou de faca. Então, vai ser essa representação com as linhas, né? E tenho também o projeto gráfico, que eu vou chamar a parte ali toda com os elementos visuais que vocês vão adicionar à embalagem de vocês. Então, agora eu vou começar a construir a minha embalagem. Para fazer isso, primeiro eu sugiro que vocês liguem a régua. Então, Ctrl R, para ligar a régua aqui em cima, aqui nas laterais, na verdade, né? Se não tiver ligado ainda. Confere se a medida está em milímetros. Então, botão direito em cima da régua, está em pixels aqui, mudei para milímetros, ok? Agora eu venho aqui na ferramenta retângulo, atalho de teclado M, dou um clique na tela e coloco aqui a medida que eu quiser para a primeira face da minha embalagem. No caso, eu vou colocar aqui 60 por... vou fazer um quadradinho, 60 por 60. Certo? Então, eu tenho aqui a primeira face da embalagem. Para a gente continuar a construir a embalagem, tem algumas maneiras, tá? Mas eu acho que a maneira mais interessante, então, é a gente continuar fazendo esses retângulos, vai fazendo os vários retângulos, até que você vai chegar... Vou fazer um pouco aqui para vocês verem. Aqui pode ser... Fui aqui na ferramenta transformar. Em largura, vou botar aqui 25. Vejam que tem esse botão aqui, essa corrente, ela significa restringir a proporção ali entre a altura e a largura do objeto que eu estou transformando. Eu não quero manter a proporção, eu quero só mudar em uma das medidas. Então, eu tenho que deixar desligada essa opção. Se eu ligar, ele vai mudar tudo proporcionalmente, que é o que eu não quero nesse momento. Então, eu botei aqui 25 milímetros. Ó, vou trazer para cá. Eu estou fazendo a construção, então, da minha embalagem. Então, ficou fora do lugar. Como é que eu mantenho esse alinhamento? Vocês lembram? Segura Shift. E aí, segura Shift, você consegue alinhar, né? Tanto lateral, quanto aqui 45 graus, quanto para cima. Isso se tiver com a guia inteligente ligada, o atalho para ligar é Ctrl U. E para eu soltar, no caso, apertei o Shift, estou com o Shift apertado, aperto Alt e solto, com Shift e Alt apertado. Solto o botão do mouse, daí ele faz a cópia da minha forma. Então, fiz mais uma cópia, fiz mais uma cópia, tá? E assim eu estou construindo, né, a nossa faca aqui da embalagem. Eu não vou chegar a construir tudo agora com vocês, eu vou partir agora para uma que já está pronta, mas aqui estou só mostrando como começar essa construção, certo? Então, a estrutura básica da embalagem está quase pronta. Falta terminar de fazer as abas, então eu já fiz uma aba aqui. Vou fazer agora a aba que falta aqui nessas outras duas faces. Então, como é que eu vou fazer? Eu pego como referência esse mesmo tamanho dessa aba, então, vou trazer para cá só mesmo para eu pegar o tamanho certinho aqui da largura, no caso, né? Então, vou deletar outra. Com a ferramenta quadrado, retângulo, na verdade, no nome da ferramenta. Vou fazer um quadrado aqui, vou trazer para baixo. Esse quadrado aqui é só para me ajudar a fazer a inclinação da aba, né? Então, com a ferramenta de seleção direta, atalho de teclado A, eu vou direto no ponto aqui na âncora
arrasto ele, deleto a forma quadrada, tudo quadrado, e pronto, está feita a minha aba. Copiar, Ctrl C, Ctrl F, colei no mesmo lugar, trouxe aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl F, transformar, refletir, ok. E tá aqui. Tenho feito então a estrutura básica da minha embalagem. Eu cheguei na minha estrutura básica aqui da embalagem, só que se eu comparo isso aqui com um modelo realmente aqui da planificação de uma embalagem, né, aquele que vocês já viram antes, vocês vão ver que tem bastante diferença. E a principal delas, que vocês estão notando, é a questão das linhas, né? Aqui eu só tenho linha contínua. Então, significa que nesse momento eu estou indicando que está tudo sendo cortado. Então, essa parte aqui está separada, essa parte está separada, essa parte está separada. Enfim, está tudo separado. E não é o que eu quero. Eu quero que essa embalagem seja uma coisa só, mas com vincos, né? Então, para isso, eu vou ter que fazer a linha tracejada. Mas antes de fazer a linha tracejada, uma coisa que ajuda bastante assim, no trabalho é o seguinte: você vai pegar toda essa sua forma aqui, dá um Ctrl C para copiar, abre uma camada nova, então vem aqui no menu de camadas, abre uma camada, Ctrl F, colou no mesmo lugar, vou deixar isso aqui bloqueado, escondidinho, não vou mexer nisso agora. E aqui na minha camada base, né, a primeira que eu estava mexendo, eu vou vir aqui nessa ferramenta de unir, que tenho aqui no Pathfinder. Se isso aqui não estiver ativo, lembre de vir na janela, ativa aqui essa ferramenta e vou unir. Agora eu tenho uma única forma. E tendo uma única forma, isso aqui me facilita para eu conseguir fazer uma coisa bem importante que eu já falei para vocês, que é aquela margem de segurança, a sangria. Onde que eu faço isso? Então, selecionei a minha forma, venho aqui em Objeto, Caminho, Deslocar Caminho. Aqui, ó, eu coloco 3 milímetros, escreve aí, 3 milímetros. Tá vendo que aqui já botou a visualização? Vou dar um OK e ele fez a minha sangria. Aqui até ele fez uma coisa um pouquinho diferente, não sei por que ele fez assim, mas não faz muita diferença não, ali é só aquela margem de segurança mesmo. Então, o que acontece? No momento, como está aqui, eu vou até tirar o contorno da minha sangria. Ó, eu vou ter o corte aqui na região interna, certo? Então, a embalagem vai ser cortada aqui, mas a tinta, né, a parte de cor, vai até 3 milímetros além da embalagem. Aqui eu coloquei essa cor de fundo só para ilustrar, mas entenda que nessa sangria vai vazar, digamos assim, qualquer elemento gráfico que vocês tenham no fundo dessa embalagem. Então, seja uma cor plana, né? Seja um gradiente, seja uma fotografia, seja o que for. Lembrem apenas de não colocar uma informação importante, alguma coisa assim, muito próxima ali do limite da embalagem, tá? Aqui são só coisas que não tem problema se por acaso acabar perdendo. Agora que eu já tenho separado, né, uma camada aqui para sangria e uma camada para as formas, vou até nomear aqui para não confundir. Sangria. Vou deixar bloqueada essa camada, certo? E vou vir aqui em cima, na outra camada. Aqui sim que eu vou começar a fazer uma divisão, como nessa outra embalagem aqui, com a indicação, né, de dobras, enfim, os vincos possíveis serrilhados que não vai ter aqui. Mas eu vou fazer isso, então, nessa outra camada. Tá? E como é que eu faço? Bom, tem aqui na ferramenta traçado uma opção aqui de linha tracejada. Na hora que eu clico nessa linha tracejada, ó, selecionei a forma, venho em linha tracejada, ele vai tracejar. Ele tracejou a forma inteira. Ó, se eu tirar aqui, você vai ver que todo o limite dela está tracejado. Tá? Vou até aumentar aqui a espessura, fica um pouco mais fácil para vocês verem. Bom, então, eu não quero que traceje aqui. Aqui não vai ser vinco, aqui vai ser corte. O vinco vai ser aqui, o vinco vai ser aqui. Então, como é que eu vou fazer? Deixa eu voltar, tirar
linha tracejada. Aqui eu vou usar uma ferramenta chamada tesoura. O atalho para tesoura é o C. Ele fica aqui no menu, ó. Fica junto com borracha, tesoura e faca. A tesoura ela vai fazer um corte na linha. Então, eu quero que corte aqui, nessa intersecção, e aqui, nessa intersecção. O que ela fez agora? Eu tenho essa forma, veja, ela é uma linha com preenchimento, né? Mas essa linha não continua aqui, porque a outra linha está aqui. E essa linha eu vou tracejar. Pronto, está tracejada. Mas o que acontece aqui? Eu tenho ao mesmo tempo esse outro quadrado, essa outra forma aqui, né, que está por trás. Então, tem uma linha contínua também daqui. Então, eu vou vir com a ferramenta caneta, desculpa, a ferramenta tesoura, no C. Cortei ali e posso deletar essa linha. Ó, aqui com um pontinho ali, mas tá aqui, ó. Então, eu consegui fazer isso nessa divisão aqui, de uma face para outra face, e vou repetir esse processo, né, em cada uma das arestas aqui onde vai ter vinco, certo? E se por acaso eu tivesse uma linha ali que eu tenho que indicar um serrilhado, como é que eu faço? Vou fazer aqui de uma outra forma para mostrar para vocês. Eu tenho aqui no menu de traçado uma indicação de como é que vai ser esse traçado. Então, no caso aqui, ele está sendo 8 pontos de traço para 8 pontos de espaço para 8 de traço e assim vai. Se eu quisesse fazer o traço ponto, faço traço, faço espaço, faço um ponto, então pode ser um ponto mesmo, faço espaço, faço o traço, aliás, eu vou ter o espaço aqui e depois ele vai voltar para o início. Então, o que ele fez aqui? Ó, exatamente o que eu queria. Traço, ponto, e assim vai. Então, é só para vocês aprenderem como fazer essa opção também, se vocês precisarem. Então, eu terminei aqui a faca da minha embalagem. E a ideia agora é a gente começar a trabalhar realmente no projeto gráfico. A minha sugestão para vocês, para facilitar o trabalho, é o seguinte. Tenho aqui, então, a minha camada de faca. Deixo ela bloqueadinha ali, não mexo mais. Volto na camada da sangria. Copio essa forma da sangria. Então, Ctrl C. Vou bloquear de novo. Vou abrir uma nova camada. Ctrl F. Vou até colocar de outra cor para vocês notarem a diferença, tá? Então, essa agora vai ser a camada onde eu vou começar a trabalhar com o fundo aqui do meu projeto, da minha embalagem, né, do meu projeto gráfico. E percebam que eu peguei como referência a sangria e não a parte interna. Esse é um erro comum, já vi muita gente fazendo, que é o seguinte, quando você vai fazer a aplicação ali dos elementos gráficos, né, desse fundo, enfim, já vi muita gente fazer até o limite da embalagem. Pega como referência a sangria, mas não usa sangria. Não faça isso. Você tem que colocar a cor até a sangria, tá? Tem que passar a cor até os 3 milímetros depois. E aí, em cima aqui dessa imagem, dessa forma da sangria, você começa a trabalhar. A sangria está preservada ali, a faca está preservada ali. Inclusive, é interessante deixar ela numa camada acima, que daí você consegue ver melhor como é que ela fica em relação aos elementos. E aí vai trabalhando aqui. Não se esqueça que quando você for depois mandar esse documento para impressão, você vai deixar invisível a camada da faca. Você não quer essa faca sendo impressa. Ela só está aqui para te dar um guia de como é que vai ser a impressão, a produção, aliás, dessa embalagem, tá certo? Você pode até usar essa forma aqui da sangria que você trouxe para o fundo como uma máscara de recorte, se você quiser. Por exemplo, eu peguei agora uma outra imagem, trouxe para cá, um bitmap mesmo, vou enviar ele para o fundo, fiz isso apertando Ctrl Shift e o colchete da esquerda, daí ele enviou para o fundo, trouxe para cá,
Agora selecionei a forma, selecionei a imagem, o Shift, né? Selecionei os dois juntos. Botão direito do mouse e criar máscara de recorte. Aí tá aqui, tá aplicado o fundo, aquela imagem, né, no formato ali do fundo da minha embalagem, certo? Se eu quisesse fazer com direção diferente em cada face, eu teria que fazer a divisão aqui dos retângulos novamente. Então, você poderia ter deixado um backup, né, dessa construção inicial que você fez da sua embalagem. Então, antes de unir tudo lá para fazer a sangria. E aí você faria a divisão, faria máscara de recorte para cada uma das faces. Mas aí vai depender do seu projeto e você vai ter que ver o que faz mais sentido para o seu trabalho. Então, algumas possibilidades que eu estou apresentando aqui. Então, foi esse o conteúdo dessa semana. Agora, a ideia é que você abra o Illustrator e tente fazer o que foi visto aqui, né? Inclusive, tem uma atividade dessa semana, tá lá com o material de aula, dá uma olhadinha lá. E lembrando, né, não vai deixar de fazer a sangria e de usar corretamente essa margem de segurança que é a sangria. Não se esqueça também da representação das linhas, então indicar corretamente o que é cada linha, o que é cada aresta, se é corte, se é vinco, se é serrilhado. E também a organização por camadas, né? Deixa tudo separadinho, que isso vai facilitar muito a sua vida depois. Então se acostuma a fazer dessa forma, pelo menos nessa organização inicial aí da estrutura da sua embalagem, certo? Então é isso. Bons estudos agora. Treine bastante, que essa base é muito importante para você fazer qualquer projeto de embalagem.